Vocês estão bem? Como é que foi o domingo de vocês? Teve Coca-Cola gelada na mesa? Eita, pensei que ia sair até um glória agora. Graças a Deus. Que alegria poder servi-los, conhecer mais um povo que vai morar no céu. Eu pensei que o glória ia aumentar agora, né? Conhecer mais um povo que vai morar no céu. Aí, glória a Deus. E ver que o reino de Deus segue avançando aqui na cidade de Pinhais, por intermédio das igrejas que Ele aqui tem permitido nascer, por líderes que têm o seu coração nele, e esse é o desejo do nosso coração, que o reino de Deus continue expandindo e crescendo. O pastor me apresentou brevemente, mas eu quero me apresentar. Eu me chamo Alisson Maciel. Nós estamos ali na Irlanda, principalmente na cidade de Galway, realizando uma obra ao qual o Senhor confiou. Existe uma igreja ali e Ele nos deu essa oportunidade de estar à frente dessa igreja e pastoreá-la. Mas, primeiramente, a igreja que eu pastoreio se chama Tainá, Daphne e Pérola, que é a primeira igreja que eu pastoreio. Os irmãos podem colocar a foto da minha família que eu pedi, por favor? Olha aí, ó. Essa é a minha primeira igreja, essa é a minha família, essa é a base do meu ministério. A palavra do Senhor diz que primeiro governe bem a sua casa e depois cuide da obra do Senhor. Então meu primeiro ministério é cuidar dessa família e depois a gente também se estende em pastorear as nossas ovelhinhas ali na IBNJ Irlanda. IBNJ Irlanda é a Igreja Batista Nova Jerusalém, ali em Galway. A nossa matriz fica em Paris. São 17 anos de ministério na Europa. Eu sou pastoreado pelo meu apóstolo Diogo Ferraz, junto com toda a equipe de pastores que servimos ali naquele ministério. E ele manda um abraço, pastor Di. Ele manda um abraço. Ele falou que aonde eu passasse era para estender o abraço dele. E esperamos o Senhor ali em breve. Espero que o Senhor esteja ali cooperando também, derramando sobre nós aquilo que o Senhor tem te confiado. Deus abençoe o Senhor, pastora Sabrina, toda a família e essa igreja linda da comunidade ativa aqui em Pinhais. Vocês recebem? Glória a Deus. Eu fico muito feliz porque o reino de Deus é um reino de amigos. E Deus, quando quer nos abençoar, apresenta pessoas e não nos dá coisas. Eu louvo a Deus por a vida desse amigo querido, pastor Diego Melo, pastora Elza. São pastores da Ministério Atos aqui em Pinhais, são responsáveis por essa logística neste dia de domingo. Toda a equipe pastoral que também está aqui da casa, Deus abençoe. Vocês foram um presente que Deus nos deu nessa passagem e que o Senhor continue abençoando vocês e vocês recebam um galardão. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu sou um pregador, sou um pastor que ainda oro para saber o que Deus quer falar com a sua igreja. Não sou o tipo de fui itinerante um tempo, hoje sou pastor de igreja, e eu não passei ao Brasil para vir rodar igrejas pregando com uma só mensagem. Mas eu acredito que cada um carrega uma mensagem e eu não posso fugir da minha. Eu não posso fugir daquilo, da porção que o Senhor tem confiado ao meu coração e eu derramar sobre vocês aqui nessa noite. Então eu não quero fugir daquilo que o Senhor tem ministrado, e eu vim ao Brasil para descansar, eu vim de férias, mas aí Deus preparou para que eu pudesse estar aqui com vocês, então eu quero derramar sobre vocês aquilo que o Senhor tem me confiado. E como isso aconteceu, pastor Alisson? Eu estou vindo o louvor aqui, a adoração durante o culto, os louvores começam a falar, eu olho para o logotipo dessa igreja, eu vejo uma chama, eu vejo a palavra ativa, e o Senhor ministrou meu coração e disse assim: diga à minha igreja que eu quero ativar algo na vida deles hoje. Por esse aleluia, esse glória a Deus, eu vou mais uma vez. O Senhor quer ativar algo na sua vida hoje. Não fui eu quem falei, foi o vosso pastor, e ele disse que orou pedindo por algo novo. Eu acredito que o Senhor tem algo novo para derramar sobre a tua vida. Você crê assim? Eu estou com meu coração muito feliz. É a última palavra que eu dou antes de entrar na ministração. Deus me surpreendeu e me deu um presente aqui hoje. Parte do meu testemunho é que
Aproximadamente 12 anos atrás, 14 anos atrás, eu não saía daqui de Curitiba, mais precisamente na região do Boa Vista. Tem uma sede de uma torcida organizada chamada Estopim da Fiel ali. E eu morava em Paranaguá e eu era responsável, um dos responsáveis pelo movimento da torcida em Paranaguá. E eu vinha para o Boa Vista para a gente ir para a caravana e assistir os jogos do Corinthians ali em São Paulo. Nesses anos que eu fiquei fazendo parte disso, eu conheci uma pessoa. E se vocês perceberam, hoje na hora que essa pessoa chegou aqui, eu corri na direção dele, dei um abraço e nós começamos a chorar. Emanuel, cadê você? Está aqui, ó. Emanuel está ali, porque Emanuel fazia parte também dessa torcida, só que lá em Ponta Grossa. Ele era um dos líderes também lá em Ponta Grossa. E os anos se passam, Emanuel se encontrou com Cristo, serve ao Senhor e hoje está aqui celebrando a Jesus juntamente conosco. Quando o culto acabar, pelo amor de Deus, não vá embora correndo. Eu quero te dar um abraço e tirar uma foto com você, tá bom? Vocês estão animados? Trouxeram Bíblia? Então vamos para a palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos capítulo de número 2. O pastor me deu a liberdade. Se os músicos, depois que tomarem a água, descansarem os dedos aí, por favor, me acompanhem. Eu me sentirei muito honrado em ministrar com vocês. Atos capítulo de número 2, verso 1. Texto clássico da igreja. Mas é uma das mensagens ao qual o Senhor me confiou para carregar. Atos capítulo 2, verso 1 a seguir. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, eu acredito que vai estar projetado para você em alguma das telas, para você acompanhar juntamente nessa leitura. Atos 2:1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Repita após mim: veio do céu um som. É muita gente para pouco barulho. Veio do céu um som. Agora ficou bonito. Como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Eu não tenho problema com barulho. Nós temos uma catedral lá na Irlanda chamada IBNJ, que a gente tem uns membros ali muito doidos. São 35 pessoas. Para a Europa isso é um número muito grande. E a gente ali, quando o céu nos toma, meu Deus do céu, é um barulho santo. Mas fique tranquilo que primeiro eu quero que você entenda a palavra. Não adianta nada você vibrar sem entender. Mas se você entender aquilo que está sendo ministrado e o Espírito Santo colocar no seu coração para que você vibre, fique tranquilo, porque você está na casa do Pai. Pastor Jimmy falou: pastor Alisson, se sinta em casa. Então eu estou me sentindo na minha capelinha lá, e eu quero ministrar o coração de vocês hoje. O livro de Atos dos Apóstolos me chama a atenção. É um livro aonde tem uma peculiaridade muito grande com as minhas primeiras experiências com Deus. Alguém aqui já frequentou a escola bíblica dominical? Olha aí, como tem gente. Eu lembro que naquele trimestre estávamos estudando Atos, pastor Diogo. E aí naquele estudo, naquele trimestre, era um estudo sobre o Espírito Santo. Aquilo me marcou. Pneumatologia. O amigo Espírito Santo. E eu falei: meu Pai da glória, eu quero mais disso. Porque Deus sempre vai colocar uma sede em você quando o teu nível já tiver chegado ao seu máximo. Quando o seu nível chegar ao seu máximo, Deus vai colocar uma sede para que você possa se aprofundar e atingir um nível maior espiritual. E eu estava assim, aquele primeiro amor, querendo mais de Jesus, querendo mais de Deus.
e comecei a ouvir sobre o Espírito Santo. Eu lembro que eu ia pelas madrugadas, entrava naquele meu quarto e dizia assim: Senhor, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais do teu Espírito. Os tempos se passaram, num culto de jovens fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. My God, as experiências que marcam a nossa vida, o nosso ministério e a nossa caminhada com Deus. Essa chama que vai ardendo nos nossos corações, dia após dia, precisa ser relembrada. E tudo aquilo que fazemos, se pregamos, se cantamos, se lideramos, se ensinamos, o maior agente de impulsionamento ainda continua se chamando Espírito Santo de Deus. É Ele que age no meio da igreja, é Ele que age no meio do povo, é Ele que impulsiona para que aconteça aquilo que foi relatado nas Escrituras Sagradas: vocês farão obras maiores. Me dá um exemplo disso, pastor Alisson. O livro de Atos. Ele pode ser conhecido como Atos do Espírito Santo, por motivo do Espírito Santo ter impulsionado os discípulos, impulsionado os apóstolos, para que eles pregassem e o Evangelho fosse expandido. Não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por muito tempo, pastor Diego Melo, eu me perguntei o que seria os confins da terra. Essa pergunta me ecoava na mente. Falei: Senhor, aonde seriam os confins da terra? Então, o Senhor me levou para praticamente uma aula de geografia bíblica, e eu comecei a meditar nisso. Ele me disse a seguinte frase, e a partir daí tudo começou a fazer sentido: analise o ponto de partida da profecia. O ponto de partida da profecia: Jerusalém. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Jerusalém, ponto de partida da profecia. Não faz sentido o Oriente Médio ser confins da terra, porque Jesus passou por ali. Não faz sentido confins da terra se chamar Europa, porque Paulo pregou na Itália. Paulo passou por Malta, Espanha. O Evangelho começou a ser pregado ali. Então não faz sentido ser confins da terra. O Evangelho chegou na Inglaterra, um grande avivamento aconteceu naquele lugar. Embarcações de missionários saíram da Inglaterra e foram para a América do Norte. Na América do Norte, mais precisamente em Quebec, no Canadá, é a entrada das Américas. O Evangelho começa a entrar por lá. Então lá não faz sentido ser confins da terra. Mas se existe uma entrada, precisa existir uma saída. E aonde é a saída das Américas? América do Sul, Argentina. Se você colocar no seu Google Maps depois do culto e colocar lá Museu do Fim do Mundo, ele é lá no extremo da Argentina, lá no final. E aí o Senhor falou: entendeu aonde é os confins da terra? Analisando o ponto de partida da profecia. Confins da terra seria as Américas. O Evangelho chegou aqui, a palavra chegou aqui, o Espírito Santo chegou aqui, e nós fomos alcançados por essa chama, pela chama que o Senhor enviou, pela chama que o Senhor mandou, e é por isso que nós continuamos pregando até os dias de hoje. É por isso que essa chama continua ardendo até os dias de hoje. É por isso que a igreja continua rompendo até os dias de hoje. Não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com uma placa. É o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona. Em tempo e fora de tempo, continuamos pregando que Ele vive, que Ele reina, que Ele vai vir buscar a sua igreja, e que em breve, daqui a pouquinho, como foi cantado, nós iremos morar no céu. Se tem alguém que acredita nisso ainda, eu estou vendo a mão levantada, eu estou ouvindo o barulho de glória a Deus, vem comigo nessa palavra, porque o Espírito Santo está aqui e está dizendo: eu ainda não mudei, a mensagem continua a mesma, a igreja continua pulsante, o povo escolhido, salvo, remido, continua o mesmo, e nós faremos
isso até que Ele venha. Até que Ele venha. Se tem alguém que acredita, dá um brado de glória a Deus. Aleluia! Quem faz isso? São atos do Espírito Santo. Esses discípulos começaram a ir e a pregar e a batizar e a realizar obras maiores. A sombra curava os enfermos. Eles começavam a compartilhar tudo o que tinham. E o Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, é o principal agente no dia da inauguração da igreja. Está todo mundo reunido no mesmo lugar. Quando de repente vem do céu um som, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas qual é a finalidade, pastor Alisson, do Espírito Santo vir sobre uma casa? Qual é a finalidade do Espírito Santo vir sobre a minha vida? Qual é a finalidade do Espírito Santo vir e fazer essas obras maiores que você deu essa breve introdução? Eu vou compartilhar com você. Primeiro ponto, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo é concedido, o Espírito Santo desce para traduzir Deus para a igreja. Essa é uma das finalidades. Deus fala com a igreja por intermédio dos profetas. Deus fala com a igreja por intermédio dos pastores. Deus fala com a igreja por intermédio dos ministros. Só que tudo isso que acontece é o Espírito Santo impulsionando. Porque eu nessa noite simplesmente sou o canal que Deus usa para transmitir a mensagem ao seu povo. Deus usa o Espírito Santo, Deus usa nós seres humanos para traduzir Deus para a igreja. Ainda quem faz é Ele, ainda quem continua fazendo é Ele. A responsabilidade dessa casa ainda é dele. Ele é o dono da igreja. É Ele quem faz, é Ele quem desfaz, é Ele quem complica, é Ele quem descomplica. E depois explica para você por que complicou. Tem coisas que nós não entendemos na hora, mas depois, lá na frente, Deus vai trazer à tona, Deus vai trazer tudo aquilo que nós precisamos entender. Isso revela a sua onipotência. Ele continua sendo o dono da igreja, e o Espírito Santo que habita em nós vai traduzindo Deus para a igreja. Ei, é Ele quem está no controle, é Ele quem está fazendo, mas ainda continua nos usando para que isso aconteça. Fica tranquilo, eu estou começando. Primeiro, Ele traduz Deus para a igreja. Segundo, Ele interpreta a igreja para o mundo. O Espírito Santo vai interpretar a igreja para o mundo. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa linguagem está muito religiosa. O mundo não entende muito o que a igreja está falando. Não aqui na comunidade ativa em Pinhais, mas em alguns lugares por aí. Porque me permita perguntar: que avivamento é esse em que o mundo não está entendendo o que a igreja está falando? Que avivamento que nós estamos vivendo, se as almas não estão entendendo aquilo que a igreja está reproduzindo? Mas quando o Espírito Santo traduz a igreja para o mundo, o pecador entende a mensagem, as almas entendem a mensagem. Eles vêm para cá e dizem assim: eu quero Jesus. Por que você quer Jesus? Porque Ele é o único capaz de transformar a minha vida. Ele é o único capaz de transformar a minha história. Ele é o único capaz de fazer algo diferente. Eu sei que tem alguém aqui agora, e você vai entender aquilo que eu estou falando. Nenhum governo no mundo é capaz de mudar a história de uma nação. Pode levantar Bolsonaro, pode levantar Lula, pode levantar uma terceira via, mas o único que pode transformar uma nação ainda é
é o Espírito Santo. E nessa noite, aqui em Pinhais, Ele está dizendo: quero levantar homens e mulheres cheios do meu Espírito, para que possam causar um dano fora do comum nas ruas dessa cidade. Será que tem alguém que acredita nessa palavra? Porque o Espírito Santo vai usar você para traduzir a igreja para o mundo. Quem é que recebe essa palavra? Levante a mão que eu libero a primeira palavra profética. Deus vai levantar pessoas nesse culto, através do Espírito Santo, para anunciar a mensagem com ousadia, para pregar a palavra com ousadia. Eu senti o Senhor aqui. Eleva da suribicanda lamaia, minura canta lamadoracio remai. Vai traduzir a igreja para o mundo. Vai traduzir a igreja para o mundo. Porque somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo serão capazes de transformar essa nação. Serão capazes de transformar essa nação. Eu senti o peso dessa palavra, porque Deus tem levantado uma igreja pulsante. Deus tem levantado uma igreja viva, que acredita ainda nos dons espirituais, e não bota sua confiança simplesmente no homem, mas não, é a igreja que vai marchar contra as portas do inferno, e elas não prevalecerão. Batera, vem comigo, meu filho, porque eu senti aqui agora que muito tempo esse texto foi confundido. Acharam que era uma igreja retraída, com medo do inferno, e a porta estava batendo, mas não é isso. É a igreja avançando e a porta do inferno não aguenta. É a igreja avançando e a porta do inferno não resiste. Quem é que acredita nessa palavra? Já tem alguém de pé aqui, já tem alguém de pé lá atrás. A igreja vai avançar. Eu já posso ouvir, eu já posso ouvir, eu já posso ouvir. A igreja de pé, avançando, vai marchando, eu já posso ouvir. Eu já posso ouvir. A igreja de pé, avançando, vai marchando. Não escandaliza não, que eu sou meio doido. Mas eu já posso ouvir o som da igreja avançar. Estou ouvindo o som de línguas repartidas como que de fogo. E depois, qual é a terceira função? Primeiro ele traduz Deus para a igreja. Depois ele traduz a igreja para o mundo. E terceiro, ele prepara e envia os discípulos. Ele prepara e envia os discípulos. Todo fogo que recebemos aqui dentro não fica aqui dentro, é preparação para que os discípulos sejam enviados. Todo fogo que nós recebemos aqui dentro não é só para parar aqui dentro. A pergunta é: o que eu faço depois que o fogo vem? O que eu faço depois que a glória vem? O que eu faço depois que o Senhor me sela? O que eu faço depois? Posso responder para você? É Deus te preparando dentro do cenáculo para te enviar pelas ruas de Pinhais. É Deus te preparando dentro do cenáculo para que você possa transbordar aquilo que Ele tem te confiado. Eu estou sentindo o peso da palavra aqui, pastor Jimmy, porque antes da pandemia nós tínhamos um jargão dizendo: vamos para o culto para ser cheios, mas isso é egoísta demais. As igrejas fecharam, ninguém podia se encher, mas a pandemia foi embora. E o que acontece agora? Não é mais uma reunião somente de cheios, é uma reunião daqueles que querem transbordar. Eu vim pregar em Pinhais para quem quer transbordar nessa noite.
Eu vim pregar em Pinhais para quem carrega uma mensagem e quer compartilhar ela. Urabacalamaia. Se prepara. Eu gostei desse teclado. Faz de novo. É o som de Deus preparando os discípulos. Qual é o som? Pegou? Vamos para a inauguração da igreja? É um dia de festa. Festa dos tabernáculos. A igreja vai ser inaugurada num dia de festa. Deus ama a festa, meu baixista. Deus ama a festa, meu batera. E vamos fazer festa aqui hoje? Primeira vez que eu faço isso e única. Então diga para quem está do seu lado: vamos fazer festa. Não, fala bonito, diga: vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Por quê? Na mente de Deus, igreja é festa e festa é igreja. Eu conheço esse som. Calma. Na mente de Deus, igreja é festa e festa é igreja. O primeiro milagre de Jesus é realizado em que dia? Um dia de festa. Deus promove e institui 7 festas. Para quê? Para que eles pudessem celebrar. Quando vai tirar o povo do Egito, diz para Faraó: libere o meu povo. Para quê? Para que façam uma festa no deserto. Você está aqui? Prova para mim na Bíblia, prova para você. Lucas 15. Quando um pecador se arrepende, o que acontece? Tem uma festa no céu. Deus ama a festa, querido. Mas sabe o que é mais interessante? É que no Brasil nós temos 4 horas de diferença no fuso horário para a Europa. Quase 12 horas de diferença para o Japão. A pergunta que eu faço para você é: tem igrejas na Europa? Tem igrejas no Japão? Então, os atos do Espírito Santo por intermédio dessas igrejas continuam pregando o evangelho lá. Só que enquanto aqui está tendo um culto, no término desse culto haverá salvação de almas. O que acontece no céu? Festa. No Japão vai ter culto. Quando alguém aceita Jesus lá, o que acontece? Festa. Na Europa, 4 horas a menos, alguém aceita Jesus lá, o que acontece? Festa. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que no céu a festa não para. No céu a festa não para. No céu a festa não para. Comunidade ativa. Se no céu a festa não para, por que nós não vamos fazer festa aqui embaixo? Por que nós não vamos fazer festa aqui embaixo? Meu teclas, faz de novo. Eu senti Deus nesse som aqui. Aqui a festa não para. Aqui a festa não para. Aqui a festa não para. Me diga, eu te digo. Salomão diz, é meio contraditório, mas vale a pena aplicar aqui. É melhor estar num velório, num lugar onde há festa. Eu fiquei me perguntando: Senhor, que paradoxo. É melhor estar num velório do que num lugar onde há festa. Por quê? O velório faz a gente pensar. O velório faz a gente raciocinar, entender o que está acontecendo, pensar mais na vida. Pô, devo me cuidar mais, eu devo cuidar da minha família, eu devo fazer aquilo, devo fazer isso. Só que, quando eu perguntei ao Senhor, o Senhor começa a ministrar o meu coração.
Como que eu aplico isso para a igreja, Deus? Aplique para a igreja dizendo que cada um deve respeitar a cerimônia. Falei, respeitar a cerimônia. É isso mesmo. Por quê? Você está comigo? Diga amém. Quem chega num velório assim: meus pêsames, que o Senhor conforte o teu coração. Alguém chega assim? Como é que chega? Meus pêsames, que Deus conforte o seu coração e da sua família. Por quê? Eu estou respeitando a cerimônia. Você já viu alguém chegar numa festa? Feliz aniversário, Deus te abençoe, que Deus te dê muita saúde, que Deus te faça prosperar. É assim? Não. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, que você cresça, expanda, que Deus te leve para a Europa. Tudo bem, na próxima talvez você entende e fale em línguas estranhas até massa. Por que eu faço isso? Porque eu respeito a cerimônia. E tratando-se de uma cerimônia espiritual, eu vou aplicar, não sei se você vai dar glória, mas preciso falar. Como você quer vir para um ambiente de festa com cara de velório? Como você quer vir para um ambiente de festa como esse com cara de velório? Eu não vou adorar, eu não vou levantar minha mão, eu não vou dar glória, eu não senti de adorar. Me perdoe quem pensa assim: eu não preciso sentir para adorar, eu adoro para sentir. Eu não preciso sentir para adorar, eu adoro para sentir. E quando eu adoro, eu sinto a presença dele. E quando eu adoro, eu sinto a presença dele. Deixa eu ver quem veio adorar ele nessa festa. Deixa eu ver quem veio adorar ele nessa festa. Comunidade ativa, vamos fazer festa. Se é para aplaudir, aplaude dando glória. Fale em língua estranha. Vamos fazer festa. A igreja está nascendo. É a inauguração da igreja. Eu fui pai recentemente. Minha esposa já foi para lá com a Pérola, acho que foi dar mamãe. Ah, não, tá lá no fundo lá, minha amada. Eu fui pai recentemente. E se tem uma coisa que é bênção, é quando criança chega à nossa vida. Eu falo lá na nossa igreja que todas as vezes que Deus quer nos fazer governar, Deus nos concede filhos. Pérola representa um tempo de governo de Deus na minha vida. E eu profetizo isso sobre você. Meu Deus, eu senti algo no meu espírito aqui agora. Urabacala vachore canta lavadara suria ramai. Deus está tocando em ventres aqui, pastor Jimmy. Mulheres que não poderiam engravidar, eu estou liberando a palavra do altar. Mulheres que não poderiam engravidar, Deus está tocando no teu ventre agora. E está jogando por terra toda a endometriose, está jogando por terra toda a doença que te impedia de gerar. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. É um parênteses que eu abro aqui porque eu estou liberando algo do céu. Receba em nome de Jesus. O bebê nasce. E Lucas vai nos dizer no livro de Atos que as pessoas ficaram perplexas. Mas você sabe que toda criança, quando nasce, ela nasce com um DNA. Ela nasce com um DNA do pai, da mãe. E esse bebê chamado igreja está nascendo com o DNA de Deus. Está nascendo com o DNA de Deus. Como é que eu faço um teste de DNA? Cabelo e saliva. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento. O DNA de Deus vai.
E como eu discerno se uma igreja, se uma comunidade, se uma criança está saudável ou enferma? Tem alguém aqui que é da área da enfermagem? Enfermeira, técnico, enfermagem, tem? Não, tem aqui, ó. Eu e minha esposa tivemos a oportunidade de fazer a primeira turma do Pronatec em 2013, técnico de enfermagem. Eu lembro que na matéria de neonatal, a gente vai aprender se uma criança está saudável ou não. E existe uma temperatura ideal para saber se a criança está saudável ou não. Qual é a temperatura, pastor Alisson? 36,5. Abaixo de 36,5, hipotermia. A criança está gelada demais. Acima de 36,5, hipertermia. A criança está muito quente, febre, é perigoso. Então um ou outro vai revelar se a criança está saudável. Esse bebê chamado igreja ainda tem uma temperatura 36,5. E como eu faço para aferir a temperatura de uma criança ou de um adulto, para saber se ele está saudável ou não? Eu pego um termômetro e coloco abaixo do braço, e aí vai me conceder a temperatura. Essa igreja ainda não é diferente. Eu vou saber se ela está saudável ou não. Eu vou saber se ela ama a palavra ou não. Eu vou saber se ela ainda acredita nos atos do Espírito Santo ou não. Eu não vim aqui revelar teu CPF. Eu não vim aqui revelar a placa do teu carro. Eu não vim aqui falar o número do teu processo. Eu vim aqui ainda pregar a palavra. E eu sei que a comunidade ativa ainda ama a palavra de Deus. Urabacalamaia. Porque sabe que ainda quem faz é a palavra, quem revela é a palavra, quem faz é o dono da palavra. Nem acima, nem abaixo, nem acima, nem abaixo, é na temperatura ideal. E como eu meço isso? Eu digo glória, eu digo aleluia, eu começo a ver os dons se manifestando. Comunidade ativa, eu libero uma palavra agora. O céu acaba de me dizer: estou liberando dons espirituais para a minha igreja. Quem recebe? Quem recebe? Urabacalamaia, Tereminurabacanta Labadassuri Micalamaia. Eu entendi, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está falando. Em 30 segundos, a glória do Senhor toma conta dessa casa. Deixa eu ver o som. Deixa eu ver o som. Deixa eu ouvir o som.